Paz e graça, telespectadores, bem-vindos a mais um Vidas em Cristo. Hoje, a última edição da semana, estamos na sexta-feira, a famosa Sexta-feira Santa. Eu espero que vocês estejam gozando de boa saúde. Para quem não estiver, rápidas melhoras, já agora é o que eu endereço para si. E feliz aniversário aos aniversariantes do dia. Vamos lá, sem mais delongas, corre aí para pegar o seu bloco de notas, porque a Escola de Teologia já está no ar. A Escola de Teologia já está no ar e hoje vamos dar continuidade ao nosso tema que já iniciamos ontem com o apóstolo Barruane e o reverendo J.C. Maloa. Eu acho que vocês ainda têm em mente o que perdemos ontem, então hoje vamos dar continuidade. Partilha o link, nós somos a JTVMZ no Facebook, estamos em direto também no YouTube, somos a JTV Moza. Coloca um like aí, siga a nossa página do Instagram. E para quem nos está a acompanhar aqui através do canal TMT, nós estamos mesmo na posição 37. Para que não percamos mais tempo, infelizmente hoje não teremos em estúdio aqui o apóstolo Daniel Barruane por motivos de força maior, são coisas alheias à nossa vontade, mas temos aqui este grande homem que hoje já não vai ser o pai 2, vai ser pai 1, porque o pai porque o pai 1 não está aqui, então ele hoje não tem a quem estar aqui a puxar. Hoje não é aquele trocadilho. A paz do Senhor, reverendo J.C. Muita paz e graça. É sempre um privilégio estar aqui na JTV com este público maravilhoso que tem acompanhado este programa Vidas em Cristo. Quero saudar a todos aqueles que são fiéis a Cristo e que seguem a palavra da verdade e todos aqueles que têm desejo de seguir este caminho nobre, saúde em nome de Jesus. Quero aproveitar também e saudar, antes de vir aqui, passei pelo hospital, estive a orar com algumas pessoas. Amém. Quero saudar aqueles que nos acompanham eventualmente através dos hospitais ou das cadeias, que Deus possa abençoá-lo e encher de graça e que seja um programa também de libertação para você que está enfermo aí em casa ou padecendo de algum mal. Que Deus abençoe. Amém, amém, amém. Rápidas melhoras mesmo, porque é sempre importante que as pessoas estejam no convívio familiar. Estar no hospital, isto é algo muito desagradável. Seja por que doença, por que razão. É sempre importante estar em casa, é sempre melhor estar em casa no seio da família. Nós damos continuidade aqui ao nosso tema hoje, que é a importância da morte, a ressurreição de Cristo, mas hoje vamos fugir um pouquinho para falar sobre a Páscoa. Mas antes mesmo de fugir aqui para fazer esta questão ao meu convidado, deixa-me saudar aqui a minha equipe, a minha produção. Estou a falar aqui do Altino e do Edu. Hoje são os meus companheiros aqui de batalha neste estúdio, então se alguma coisa der errado aí já sabem, estamos aqui com o Edu e com o Altino, mas é brincadeira, nada vai dar errado porque eles são grandes profissionais, amo muito os meus colegas, amo toda a equipa aqui da JTV. Meu reverendo, vamos lá aqui, o que é Páscoa? O que é isto de Páscoa que está a criar tanto vucu-vucu? Vamos lá esclarecer isto aqui para os nossos telespectadores lá em casa. Se há motivos mesmo para este vucu-vucu todo. Eu não sabia que estava a criar muito vucu-vucu. Está, as lojas estão encerradas, então, para que tudo esteja paralisado, é porque é uma data importante. Então vamos lá explicar isto aos nossos convidados, ou não, aos nossos telespectadores lá em casa. Bom, é sempre importante começar talvez por dizer a globalização e o comércio sempre fizeram parte do status quo do modernismo. Desde que se inventou a moeda
e as transações econômicas começaram a fluir, que as nações elas são abanadas por estas constelações de eventos, de cerimônias e celebrações. No tempo, por exemplo, de Jesus, a Páscoa, a celebração judaica, a festa da Páscoa, que é a celebração judaica, movimentava até cerca de 2 milhões de pessoas para Jerusalém, quando em condições normais Jerusalém tinha naquela altura 500 mil habitantes. Então, estamos a dizer que a população de Jerusalém triplicava no período da Páscoa. E se olharmos também para o tempo de Jesus e como é que as coisas fluíam, nós também percebemos que mesmo no que diz respeito ao templo que ali existia, porque o templo depois foi destruído um pouco depois da morte de Jesus, até a altura de Jesus o templo ainda estava incólume. Percebemos que Jesus Cristo, certa vez, ele dirigindo-se ao templo, preparou ali um açoite, um chicote e começou a expulsar comerciantes do templo. Exato. Porque transformaram a casa de Deus num ponto de comércio. Estabelecimento comercial. Quando Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. No entanto, tinha se transformado o templo num lugar de comércio. Então não podemos nos atrapalhar por causa destas constelações comerciais e econômicas que acontecem nestas datas. O que deve nos atrapalhar a nós é quando o comércio entra na igreja, quando é a própria igreja que absorve estes fenômenos e transforma-os em eventos litúrgicos, em eventos de culto, quando a Bíblia não as coloca como eventos de culto. Okay. Isso já deve nos preocupar. Eu não me preocupo se o mundo decide ofertar chocolates para eu tenha recebido o seu chocolate. Infelizmente, mas olha como as pessoas são por vergonha. Que vergonha. Jovens, depois não quero ninguém com essas brincadeiras de revelação. Deus me revelou que tu és minha esposa. Não estão conseguindo oferecer um chocolate. Pois é. Não vamos nos preocupar se os coelhos e os ovos estão aí para serem vendidos. Vamos nos preocupar se estas coisas entrarem dentro da igreja. E esta, de fato, é a minha preocupação como pastor, como pregador, como profeta de Deus. Eu me preocupo quando a igreja do Senhor foge daquilo que são os padrões bíblicos e começa a trazer o que não é bíblico para dentro da igreja. E verifico com muita tristeza que é o que está a acontecer. Alguns homens de Deus não faziam lives, não pregavam, estavam relaxados durante este tempo todo e despertaram agora porque alguém disse que é Páscoa. E já estão nas redes sociais com cartazes e querem pregar e depois levam crucifixos, uma imagem de um senhor branco que eu não conheço quem é. É aquele titio que cabelo comprido e olhos azuis. É verdade. E ali crucificado e tal, com uma cara de coitado. E transformam estas datas em datas de comércio, de exaltação e de aspectos não bíblicos. No entanto, nós estamos aqui para levá-los àquilo que a Bíblia fala e nós já temos começado no programa de ontem a explicar exatamente que a Páscoa é uma festa judaica e fomos ali entrando em alguns ditames disto e vamos dar continuidade talvez para entrarmos com um pouco mais de detalhe e aferirmos biblicamente o que realmente é esta Páscoa sob o ponto de vista judaico, porque como já dissemos, a Páscoa é uma celebração judaica. Se nos sobrar tempo, vamos também aqui explicar mais ou menos o link, quando é que depois a Páscoa começou a ser reclamada no seio cristão, como uma festa cristã dissociada do judaísmo, porque houve um momento na história em que isso aconteceu.
Não aconteceu na Bíblia, não temos isto na Bíblia, mas historicamente aconteceu. Daí a importância de nós conhecermos a Bíblia e nos basearmos a nossa fé na Bíblia. E tudo aquilo que eu for a falar aqui, você tem que verificar na Bíblia se é verdade ou não. E depois pode também verificar com alguns livros históricos quando é que a confluência de forças externas à Bíblia entraram para as sagradas, ou melhor, entraram para a liturgia cristã, e se é lícito fazermos, aceitarmos, absorvermos ou não. No entanto, Êxodo capítulo 12, a Bíblia, ela explica exatamente o que é Páscoa. Mas talvez para contextualizar, o povo de Deus ficou 430 anos no cativeiro egípcio. Algumas pessoas dizem que foram 430 anos de escravidão, mas não é bem assim. Quando a gente faz a contabilidade bíblica, e não vamos fazê-la aqui com muito detalhe por causa mesmo do tempo, nós nos apercebemos que a metade destes 430, o povo de Deus não foi necessariamente escravo. Até porque a Bíblia depois explica que é levantado um faraó que não conheceu José, e este, por ver a prosperidade e o crescimento daquele povo, temendo que este povo engolisse o povo egípcio, decide oprimir o povo de Deus. Portanto, o momento de opressão, de facto, do povo de Deus foi por aí 200 anos, 200 e poucos anos, ok? Durante um bom período, o povo de Deus no Egito viveu da melhor terra, porque estava na região norte, que era a região banhada pelo Nilo, a região de Gozém, era onde eles habitavam, e de facto tinham privilégios como cidadãos africanos. É importante dizer isso porque algumas pessoas também costumam dizer que não, esse Deus que vocês seguem, essa Bíblia é da Europa, é de sei lá das quantas, veio com brancos e tal, etc. Não é verdade. A Bíblia até tem muito mais das nossas raízes africanas do que ocidentais. Moisés, que entra para libertar o povo do Egito, era um egípcio príncipe, nasceu no Egito. José prosperou no Egito, e seus filhos Manassés, Ramsés também nasceram no Egito. Portanto, Manassés e Efraim nasceram no Egito. Portanto, temos raízes africanas na consanguinidade do povo de Deus. Uma vez este povo escravizado, Deus chama Moisés para libertá-los, a saber, por aí com 80 anos, depois de ele ter saído do Egito com 40 anos e vivido na diáspora durante quase 40 anos, para tirar de Moisés aquelas essências todas egípcias que ele carregava. Ele volta, e a Bíblia diz que, endurecido o coração de Faraó, 10 pragas são enviadas, 9 praticamente são enviadas para o Egito, e destas 9 pragas, nenhuma delas demove o coração do Faraó. A 10ª praga ela é anunciada de uma forma espetacular. Foi, vamos assim dizer, a epítome das pragas. Levou algum tempo, veja só, não foi tão linear quanto isso. Houve um tempo bem longo para que cada uma daquelas pragas se manifestasse. Até porque quando Moisés entra no Egito e começa a dialogar com com o Faraó, levou por aí quase 2 anos para que a primeira praga descesse. Deus é longâmino, não é? Deus é longâmino. Conversa com esse homem ficou ali durante algum tempo e tudo mais, e Deus interagindo através de Moisés com ele. Faraó intensifica a pressão sobre o povo de Deus, e os capatazes, porque no processo de escravidão tu tens que ter pessoas daquele meio vigiando também aquele povo, por causa da língua, etc. Esta técnica já é muito antiga, e o mesmo não fugiu. Havia capatazes
israelitas, do povo de Deus ali que vigiavam. O faraó intensifica, diz, olha, vocês querem sair para prestarem culto a esse vosso Deus, são preguiçosos. Por causa da vossa preguiça, vocês vão fazer muito mais tijolos do que faziam e vão ter que também carregar a palha, porque naquela altura, para queimarem os tijolos, era trazida a palha que era colocada nas fornalhas. Eles tinham obrigação também de procurarem a palha, trazerem a palha e fazerem a mesma quantidade de blocos quando a palha era trazida pelos próprios egípcios. Portanto, o trabalho foi intensificado ali. Neste processo das pragas que nós já conhecemos, é anunciada a última praga, que é antecedida de uma praga que foi a praga das trevas, né? A praga das trevas, Deus traz escuridão sobre o Egito. Você podia acender a tocha que quisesse, não havia iluminação nenhuma. Mesmo assim, ele não se demove. Quando é anunciada a 10ª praga, Moisés diz ao faraó que não somente morreriam os primogênitos, mas também os primogênitos dos animais. Os animais, sim. É muito interessante isso, porque a morte dos primogênitos, primeiro naquela altura os primogênitos tinham um significado muito importante, até hoje ainda tem, significa a continuidade da geração. Segundo, porque também o primogênito recebia a porção dupla da herança da família. Por isso, a morte do primogênito era desestruturava aquilo que eram os planos, as projeções da família, consoante aquilo que eram os programas para o futuro, né, os planos para o futuro. Agora imagina só, Lixuxa, uma situação em que é anunciada uma praga deste sentido, podia mover o coração de qualquer um, mas mesmo assim não acontece com o faraó, quando de fato Deus diz a Moisés para preparar o seu povo, porque o anjo destruidor iria passar sobre Israel. Aqui também é importante explicar aí em casa que quando a gente faz um estudo da angelologia, estudo dos anjos, e aqui é importante perceber a magnificência e o poderio de um anjo. Deus enviou apenas um anjo para o Egito, tem nome de anjo destruidor. Uma outra ocasião também que um anjo destruidor é enviado, a Bíblia conta quando Davi faz a contagem do povo sem a anuência de Deus. Deus coloca-lhe 3 opções sobre a qual ele deveria escolher uma como castigo por aquele ato, e Davi prefere cair nas mãos de Deus, e em 3 dias a Bíblia diz que milhares de homens caem mortos em Israel. Os anjos, eles são muito poderosos na sua essência, como eu dizia, seres de alta magnificência e alto poderio, sob o controle de Deus. E nos assusta aqui este termo anjo destruidor enviado por Deus, porque quando este anjo é enviado, o povo de Deus, preparando-se para este evento, deveriam fazer aquilo que é a cerimônia de preparação da Páscoa, que nós encontramos em Êxodo capítulo 12. Podemos ler? A Bíblia, ela diz e ensina, e eu estarei aqui lendo. Êxodo capítulo 12. 12. Versículo. O Senhor disse a Moisés e a Arão, versículo 1. Okay. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal.
Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, Páscoa, ou passarei adiante, a palavra aqui é Pesach, hebraico, que significa passarei por cima, ou Passover em inglês. Então a palavra Páscoa é retirada deste texto aqui. Passarei por cima, ok? A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como um decreto perpétuo. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem a casa ao fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, no primeiro ou 7º dia, será eliminado de Israel. E assim, Deus dá a instrução sobre a Páscoa. Amém. O que acontece é que, de facto, o anjo passa e há uma destruição completa no Egito. Imagina, caro telespectador, meu amado irmão, numa família, por exemplo, como a minha. Eu sou primogênito da minha casa, a minha esposa é primogênita da sua casa. Uau. Tenho o meu filho primogênito. Então, está a imaginar a destruição. Houve famílias que foi pai, mãe e filho, porque ambos eram primogênitos. Imagina numa situação, por exemplo, em que casou o primogênito com uma primogênita, e essa primogênita veio com uma filha, por exemplo, de um outro casamento que era primogênita, e este primogênito veio com um outro filho, ou teve um filho com ela, que também é primogênito. Se estes forem maiores de idade e ambos tiveram filhos primogênitos, está a imaginar o que aconteceu. Moria ali o pai, a mãe, 2 filhos da mesma família e os filhos que são os netos daquela família, e se houvesse bisnetos primogênitos também eram ali eliminados. Foi terrível o que aconteceu no Egito naquele dia. Nunca, a Bíblia diz que jamais houve um dia como aquele, e de fato eu quero crer que sim. Não somente isso, dos animais também morreram os primogênitos. Então foi muito sangue ali derramado, muito choro. Era a morte Acordou-se em pranto. primogênitos no verdadeiro sentido. Quando isso acontece, o povo ali do Egito sai para as estradas a correr com as mãos na cabeça e gritando. Era um pranto enorme, era um choro terrível. Moisés tinha recebido ali instruções da parte de Deus que eles despojariam os egípcios. O que acontece foi que, perdendo filhos, os egípcios não viram mais nenhum valor nas suas roupas, nas suas joias, nas suas comidas, porque era um choro enorme. E o povo, o próprio faraó chama Moisés e diz: olha, saiam daqui. Ele já os expulsa do Egito. São os egípcios que já não os querem mais lá. Eles dizem: olha, nós vamos para o deserto, não temos o que comer, não temos o que vestir, não temos o que beber, dê-nos o que comer. Olha, entrem e tirem o que vocês quiserem. Querem o quê? Querem roupa? Toma! Nada mais. Eles iam entregando as roupas, iam entregando as pratas, o ouro, os diamantes, tudo o que eles tinham de precioso. Eles entregaram aquele povo e diziam: levem, carreguem, saiam daqui.
levem tudo que vocês quiseram. O povo de Deus sai do Egito com praticamente toda a riqueza do Egito. Eles só não levaram o que eles não quiseram levar. Aleluia. Amém. Pois então, assim aconteceu naquele dia. E é isso, é o que se consubstancia de fato na Páscoa. Se nós entrarmos um bocadinho mais adiante, podemos ler aqui em Êxodo capítulo 12. Olha, eu vou mesmo interromper aqui meu reverendo por alguns instantes. Nós vamos só correr para observar o nosso primeiríssimo intervalo. Voltamos dentro de pouquíssimo tempo. Não saia daí, aprenda um pouco mais aqui com o reverendo JC a respeito da Páscoa. Até já. Bem-vindo a Colégio Monde. Matrículas abertas para o ano letivo de 2021. De primeira a terceira classe e oitava a 12ª classe. Com mensalidades a partir de 800 meticais. E temos também aulas extracurriculares como informática, ativismo, teologia, taekwondo, música, dança e muito mais. Vagas limitadas. Estamos no bairro Santa Isabel, paragem Canhoeiro. E ensino primário na escola próximo ao mercado Nilce. Para mais informações, contacte. Colégio Monde proporciona um ensino de excelente qualidade. Matricule já seu filho. Pois muito bem, já cá estamos de volta para o nosso segundo bloco aqui do seu programa Vidas em Cristo. Estamos hoje em estúdio a conversa com o nosso convidado super especial, que é o reverendo JC Maloa, que hoje está a aprofundar um pouco mais aqui o estudo a respeito da Páscoa. E antes mesmo do nosso primeiríssimo intervalo, estávamos aqui mesmo já para efetuar novamente a leitura do livro de Êxodos, meu reverendo. Amém. Podemos dar continuidade? Podemos dar continuidade, de fato. Se nós lermos aqui em Êxodo, no capítulo 12, versículo 31, a Bíblia já começa a explicar aquilo que é verdadeiramente o Êxodo, que dá nome a este livro. Portanto, até aqui neste momento, o que está-se a cumprir, o que se cumpriu com a passagem do anjo e não tocando os primogênitos do Egito, é a Páscoa. Páscoa é este Passover, este passar por cima, não é? Em que eles deviam estar celebrando nas suas casas e por aí em diante, comendo a carne com as instruções que Deus ali definiu, porque algumas pessoas perguntam se podemos ou não podemos comer carne, mas é um mandamento, pelo menos para os judeus. Eles
tinham que realmente um cabrito ou uma ovelha ali sacrificar e o seu sangue colocar nos umbrais das suas casas como sinal. Portanto, não há nenhum impedimento bíblico para que as pessoas nesta altura não comam da carne. No entanto, versículo 31, a Bíblia diz que naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e disse: saiam imediatamente, como eu já tinha explicado. Versículo 33, os egípcios pressionaram o povo a sair. Então, versículo 34, o povo tomou massa do pão ainda sem fermento e carregou nos ombros, nas amassadeiras e embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés, pediram os egípcios os despojos e por aí em diante. 37, foram a Ramsés até Sucote, havia 600 mil homens ali, uma grande multidão também de estrangeiros. 39, com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Esta é a cerimônia que depois passa a ser conhecida como a cerimônia de pães sem fermentos, ou pães asmos. E nós vamos encontrar o detalhe de como é que se pode celebrar isto, como é que isto é feito, no livro de Levítico, capítulo 23, podemos ir lá. No Levítico, capítulo 23, temos no versículo 3 a explicação sobre o sábado. Em 6 dias realizem seus trabalhos, mas no 7º dia é sábado, dia de descanso, reunião sagrada, não realiza nenhum trabalho. E depois, versículo 4 já explica sobre a Páscoa, os pães sem fermento. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Portanto, temos no 14º dia, que era o sacrifício do cordeiro, ou a preparação da Páscoa, era no 14º dia, e no 15º dia era esta já saída, que nós chamamos de festa de pães sem fermento. E depois havia uma outra festa que era logo a seguir, que era chamada de primícias ou primeiros frutos, que temos aqui no versículo 6, disse o Senhor a Moisés: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem, e por aí em diante. Estas eram as primícias. Esta festa começava exatamente no 3º dia, e depois fazia-se 50 dias depois das primícias, vinha a festa de Pentecostes, e depois tínhamos de seguida trombetas, Yom Kippur, a festa do perdão, o jubileu. Depois tínhamos aí a festa dos tabernáculos ou das cabanas, e tudo isto está aqui explicado no Levítico capítulo 23. Agora, o que acontece é que quando nós entramos no Novo Testamento, a Nova Aliança, Jesus Cristo, ele nasce deste povo, e todas estas festas judaicas, como eu já havia dito no programa passado, se cumprem em Jesus de diversas maneiras. No entanto, o próprio Jesus, ele também participa destas festas. O que acontece é que podemos até ir para a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, já entrando para o Novo Testamento. Mateus, capítulo 26, versículo 17. Versículo 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Então, o que acontece aqui é que Jesus Cristo, ele também fez parte desta celebração. A saber, Jesus Cristo, ele é crucificado no período, coincidentemente, no período em que, coincidentemente entre aspas, né, porque era cumprimento de uma profecia, mas foi no mesmo período em que o povo celebrava a Páscoa.
ok? Agora, aqui tem um aspecto muito importante também que nós temos que mencionar e se calhar vai ajudar um bocadinho a entendermos a questão das controvérsias da Páscoa. É que o povo de Deus, os hebreus, ou como quer que a gente chame, eles tinham um calendário específico com relação às suas festas. Na verdade, a Páscoa, o mês de Nissan, ou melhor dizendo, de Abib, que Deus depois disse que seria o primeiro mês para eles, que é o mês em que eles iriam celebrar de fato a Páscoa, é um mês que começa com aquilo que é chamado de equinócio vernal. O que é o equinócio vernal? Na verdade, a Terra, como a gente sabe, ela faz um movimento de translação à volta do Sol. Este movimento de translação determina as épocas, as épocas do ano, nomeadamente o verão, o inverno, o outono e a primavera. No dia 21 de março, dá-se aquilo que é chamado de equinócio de outono, okay? Que é o período ou é a data em que temos o mesmo tempo de dia e de noite, 12 horas de dia, 12 horas de noite. Marca ali, para nós que estamos no hemisfério sul, marca exatamente o início do outono. E marca para quem está no hemisfério norte o início da primavera, ok? No dia 21 de março, que é o equinócio, temos o 21 de março como mais ou menos a data indicativa, não é? Nunca pode ser 22, 23, nunca é antes de 21 de março, costuma ser geralmente 21 de março, que é o momento em que a lua cheia, ela aparece, ok? Essa é a data, é a maneira como os judeus veem que está a começar o nosso ano. É um ano novo, está começando o ano novo. No entanto, para os romanos, que depois também tiveram o seu calendário gregoriano, que foi estabelecido por aí em 1582, algumas transformações, algumas mudanças no seu calendário diferem do calendário judaico. Por isso, as datas não batem. A Páscoa para os judeus calha num período diferente da Páscoa para aqueles que usam o calendário gregoriano, como é o nosso caso. Isso provocou de per si um problema. É que depois da morte de Jesus Cristo, lá para os anos 320 e pouco, 325, por aí em diante, depois do concílio de Nicéia e outros concílios que depois apareceram, alguns judeus convertidos ao cristianismo diziam que nós queremos celebrar a ressurreição de Jesus nos baseando no calendário judaico. Porque o que acontece é que Jesus, na sua crucificação, a periodicidade, os dias da sua morte, sepultura e ressurreição coincidem com 14 de Nissan, 15 e 16 de Nissan, nomeadamente que estamos a falar aqui da Páscoa, estamos a falar também da festa dos pães asmos e depois estamos a falar das primícias, tanto que Jesus ressuscita no terceiro dia e a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem. Portanto, Jesus Cristo é o primeiro dos que ressuscitam. Aqui eu tenho que abrir um aspas para explicar que quando a Bíblia diz que ele é primícia dos que dormem, alguns dizem não, Elias ressuscitou algumas pessoas, o Eliseu ressuscitou alguém, Elias ressuscitou alguém, os ossos de Elias também ressuscitou, Lázaro também ressuscitou. A diferença destas ressurreições que nós encontramos na Bíblia e a ressurreição de Jesus, isto fica muito bem claro, é que Jesus ressuscitou, voltou com o corpo glorificado e subiu ao céu à vista de todos. Está entendendo? Os outros que ressuscitaram
andaram com os seus queridos, mas depois voltaram a morrer. Tanto que se nós formos lá às sepulturas deles, os ossos deles ainda estão lá. Ok? Esta é a diferença. A ressurreição de Cristo é uma ressurreição para a glória, sendo Ele a primícia da ressurreição. Ok? E isto era mesmo para cumprir com a festa das primícias, que nós vimos lá em Levítico 23, em que os judeus celebravam da maneira como celebravam, mas tudo estava apontando para Cristo. Ok? Amém. Pois então, coincidentemente, nós temos esta morte, sepultura e ressurreição que calha exatamente numa sexta, depois temos um sábado e temos um domingo, de acordo ao calendário gregoriano. Quando nós pegamos no calendário judaico, ok? Não bate segunda, terça, quarta, quinta com o calendário gregoriano. Então, aquilo que os judeus chamam de sábado, não é o mesmo sábado que nós temos. E esta é uma lição para os adventistas, por exemplo, porque eles dizem que guardam sábado, ok? Mas o sábado que eles guardam é um sábado de acordo ao calendário gregoriano. E o calendário gregoriano, o sábado é a celebração ao deus Saturno. Saturno e não sábado. A diferença aqui é que o sábado, ok? O sábado dos gregorianos no cristianismo, ou melhor dizendo, sim, no cristianismo, ou ia dizer mesmo no domingo, que também, porque eles depois, se nós olharmos aqui no calendário gregoriano, nós tínhamos antigamente primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sétima-feira. Era assim como era chamado. Por que feira? Porque num dos concílios, ok, se determinou, esse até foi um concílio de Braga, foi feito em Braga, esse concílio, em Portugal mesmo, se determinou que a contagem dos dias tinha que colocar lá feira, porque devia ser um feriado para se obedecer a esta que é chamada, denominada Semana Santa, que não deveria ser, que não se devia trabalhar, devia se descansar e por aí em diante. No entanto, este termo acabou sendo levado para o calendário gregoriano, sendo que as outras nações, por exemplo, cada um destes dias da semana é em celebração a um deus pagão. Ok? Quando nós falamos de Monday, segunda, que para nós é segunda, é Monday, era o dia da celebração ao deus Moon, que é o deus Lua. Sunday, de domingo, era a celebração ao deus Sol. Ok? No entanto, os católicos, não gostando desta conexão com deuses pagãos, decidiram, pelo menos dos falantes da língua portuguesa, retirar estes nomes pagãos. Por exemplo, Thursday era a celebração ao deus Thor, ok? Então, retiraram isto e passaram a contar primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim sucessivamente. No entanto, porque eles sentiram que havia necessidade de haver um sábado, ok? Determinaram que tinha que haver este dia de descanso, que passaria a ser um sábado, e como Jesus ressuscitou, né, chamam de Dominicus Dios, dia do Senhor, era assim como era chamado, passou a ser chamado domingo, Dominicus, dia do Senhor, ok? Estes arranjos no calendário gregoriano, ok, não coincidem, como eu disse, com o calendário judaico. Daí algumas confusões. O sábado que é celebrado pelos judeus não é o sábado do nosso calendário judaico.
houve uma necessidade então de se forçar aqui algo para que no nosso calendário a ressurreição de Jesus coincidisse com o domingo. Ok. Porque domingo, para nós, é o primeiro dia, o dia da ressurreição, e por em diante, então teve que se forçar isto. Então, o que é que se chegou? Qual foi a conclusão que se chegou? Chegou-se a seguinte conclusão: olha, primeiro tinha que se definir se olhava-se para o calendário judaico ou não. O calendário judaico, esta semana que as pessoas chamam, ela calha muito, de forma muito efusiva, por vezes até chegava a calhar de acordo aos cristãos da época, antes do equinócio. Então começou a haver um debate aqui, eles começaram a dizer: não, nós não podemos seguir o calendário judaico porque eles estão errados. Eles celebram, às vezes celebram a Páscoa antes da lua cheia. E nós não vamos celebrar com eles. Nós vamos criar um calendário, uma maneira de celebração fora do judaico. Então os cristãos da época começaram a dividir-se. Alguns decidiram permanecer com o calendário judaico, outros saíram do calendário judaico. Isto virou um debate que até hoje existe. Nós estamos aqui a falar, este debate ainda acontece. Como é que se chegou a esta semana, de acordo à semana que nós estamos celebrando neste momento? Foi assim. Façamos o seguinte, foi um consenso que acabou chegando a esta conclusão. Primeiro, vamos ao equinócio, 21 de março. Então, vamos observar o equinócio. Observando o equinócio, a data do equinócio, vamos procurar a primeira lua cheia no calendário. Então, aí tu tens que ter o calendário lunar, que era o calendário que usam os judaicos, e o calendário gregoriano para determinar o dia 21 de março. Então, tens o dia 21 de março, depois pegas no calendário lunar, procuras a primeira lua cheia, depois do dia 21. Ao achar a primeira lua cheia depois do dia 21, procuras o primeiro domingo, e esse domingo passa a ser o domingo de Páscoa. É assim que este domingo que nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus passou a ser convencionado por uma grande maioria de cristãos como o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa, ok? No entanto, o que eu estou aqui a dizer é que, olhando para o calendário hebraico, ok? Não coincide necessariamente esta maneira que nós fazemos a contagem com a maneira como eles fazem a sua contagem. Isto depois volta a cair naquele assunto que eu estive aqui a falar sobre tradição, preceitos humanos. Muito bem. E aí em diante. Pois muito bem, eu vou mesmo interromper aqui o nosso reverendo para atender o nosso primeiro telespectador. Paz e graça. A paz do Senhor seja consigo, meu querido. Bem-vindo ao Vidas em Cristo, com quem tenho o prazer de falar e Deus nos acompanha. Paz e graça. Ainda? Eu estou bem, na graça do Senhor, não saio desse lado. Deus está ajudando, estou bem, graças a Deus. Glórias sejam dadas a Deus. Então, meu querido, com quem tenho o prazer de falar e Deus nos acompanha? Aqui fala com o irmão Gabriel, da cidade de Chimoio. Irmão Gabriel do Chimoio, é o anjo Gabriel. Bem-vindo aqui ao seu programa. Qual a sua questão para o nosso convidado? Ou qual a contribuição que vai querer deixar ficar? Consegue me ouvir, irmão Gabriel? Eu quero saudar o paizinho ali. Amém. Saudar o nosso... Eu quero saudar o nosso apóstolo que está ali conosco.
Oh, muito obrigada. Quer saudar o reverendo Quero JC. saudar a nossa irmã Xuxa. Muito obrigada mesmo. Dizer que muita força e oposta, porque o ensino está a chegar a nós. Amém, amém. E dizer que a Páscoa estamos a passar imediatamente, sem aquele sistema habituado, mas com esse ensino estamos a ajudar muito. Amém. Então, quero te agradecer, dizer que continue assim, que este canal continua mais por mais tempo, porque na parte desse canal há muita gente que vai acontecer. Amém. E também dizer que Deus dá mais força e aposta para continuar agradando sempre. Muito obrigado e passe bem a Páscoa. Muito obrigado, nós ser mais uma. Nós é que agradecemos aqui a sua audiência e continue conectado aqui ao Vidas em Cristo e ao restante da grelha da JTV. Pois muito bem, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre a Páscoa. É tanta coisa para aprender, mas deixe-me correr para atender o nosso segundo telespectador. A paz do Senhor seja consigo, telespectador em linha. Bem-vindo ao seu programa. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Eu vou pedir que se afaste mesmo do seu receptor, que é para podermos nos comunicar melhor. Já afastei. Já afastei. Muito bem. Muito obrigada por ter afastado. Já me afastei. Com quem tenho o prazer de falar? Com Manu. Manu. Com Manu. Manu, de onde é que nos fala? Manu, da Beira. Da Beira. Bem-vindo aqui ao seu programa. Meu querido, qual a sua questão aqui para esta noite? É que eu entrei no programa já no meio, né? E quando eu estava ouvindo aí o referendo a falarem, fiquei um pouco curioso porque tocou uma questão sobre o sábado e coincidentemente eu também sou adventista. Então, eu fiquei curioso porque já havia ouvido alguns estudos que outros pastores falaram em Brasil da Igreja Adventista. Agora, como eu apanhei o programa, não consegui acompanhar toda a história. Mas isso deixa muito curioso, como ele estava falando o referendo. Eu não sei se vai bater com aqueles ensinos que estamos a ter nós na Igreja Adventista, porque o nosso pastor até tem um programa chamado Evidências. É nisso que eu estou um pouco curioso. Então, queria que o nosso reverendo desse continuidade a esta explicação. Eu estou um pouco curioso. Então, queria que o nosso reverendo desse continuidade a esta explicação. Gostaria. Pois muito bem, continue conectado aí que ele vai continuar aqui esta explicação que é para ajudar-lhe, tá bem? Parece que vamos de encontro a mais um telespectador. É isso, produção? Pois muito bem. Vamos ao encontro do nosso terceiro telespectador. Paz e graça seja consigo. Muito boa noite, bem-vindo ao Vidas em Cristo. Parece que nós perdemos aqui, então vamos aproveitar esta deixa aqui para corrermos ao nosso intervalo e voltamos dentro de alguns instantes, minha produção. Produção, vamos ao intervalo?
Estrelas estão em todo lugar, embora diferentes, todas elas com um processo percorrido, metas alcançadas, uma história por contar e ainda sonhos por realizar. Seja nas artes, dança, música, cinema, bom, no final somos todos estrelas. Portanto, você não vai querer perder o programa Corredor das Estrelas aqui na JTV. Eu sou carvão e tu arrancas-me brutalmente do chão e fazes-me tua mina, patrão. Eu sou carvão e tu acentes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz. Mas eternamente? Não, patrão. José Craveirinha, na barra do verso. Aqui, onde um verso forma o universo. Bem-vindo a Colégio Mod. Matrículas abertas para o ano letivo de 2021. De primeira a terceira classe e oitava a 12ª classe. Com mensalidades a partir de 800 meticais. E temos também aulas extracurriculares como informática, ativismo, teologia, taekwondo, música, dança e muito mais. Vagas limitadas. Estamos no bairro Santa Isabel, paragem Canhoeiro, e ensino primário na escola próximo ao mercado Nilce. Para mais informações, contacte. Colégio Mod proporciona um ensino de excelente qualidade. Matricule já o seu filho. Pois muito bem, já cá estamos de volta aqui para o nosso terceiro e último bloco aqui do programa Vidas em Cristo. As linhas continuam abertas, vamos atender somente mais 2 telespectadores aqui, então corram, sejam flexíveis, façam as suas questões aqui para o nosso convidado. Mas enquanto isso não acontece, reverendo, podemos... Já temos alguém em linha? Muito bem, vamos mesmo conversar aqui com o nosso telespectador. Paz e graça, bem-vindo ao Vidas em Cristo, com quem temos o prazer de falar e de onde nos acompanha. Alô? Paz e graça, finalmente uma voz feminina. Muito obrigada por ligar. Alô? A paz do Senhor seja consigo, ó querida. Boa noite. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar e de onde nos acompanha. Aqui falas com a Ancha. Ancha, minha querida Ancha, de onde é que nos acompanha? Falo da Manhissa. Ancha da Manhissa, bem-vinda. Qual a questão aqui que tem a deixar ficar para o nosso convidado ou qual a contribuição que tem? Sim, eu tenho uma pergunta sobre o sábado. Exato. A questão que eu coloco é: se bem que o sábado está perdido por causa da contagem grego ou judaico, e qual é o sábado que Deus referiu em Gênesis? Ok. Mais alguma questão? Essa é a minha dúvida. Tem mais alguma questão, querida? Não percebi? Tem mais alguma pergunta? Não estou a perceber bem. Eu dizia, tem mais alguma questão a fazer? Não tenho essa preocupação. Ótimo, muito obrigada. Então continue conectado aí que depois o nosso reverendo vai lhe explicar. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Voltamos à guerra dos sábados. Meu Deus. Acho que vou ter que fazer um programa só sábado só, né? Ok, acho que vamos mesmo fazer o programa aqui sobre sábados, mas antes deixamos correr já para atender mais um telespectador. A paz do Senhor seja consigo, bem-vindo ao Vidas em Cristo, com quem tenho o prazer de falar e de onde nos acompanha.
Boa noite. Muito boa noite. Não consigo perceber. Domingo, na cidade da minha. É Domingos, acompanha-nos de onde? Cidade da Beira, Dondo. Domingos da Beira, Dondo. Qual a sua questão aqui, querido Domingos? Ok, a minha preocupação é do sábado. Alô? Sim, pode falar. Sim, a minha preocupação é do sábado. É sobre o sábado? Sim, sábado, no Gênesis, da criação, seja o homem, é do seu sábado, do descanso. Sim. Ok, mais alguma questão? Depois, o sábado que está no livro de Mateus, diz que Jesus é o Senhor do sábado. Uhum. Sim. Agora já tempo aí o reverendo para nos esclarecer sábado e domingos ali, como que surgiu isso, como que está acontecendo a divergência nessa. Muito bem, meu querido. Já mesmo em seguida o nosso convidado vai aqui esclarecer este assunto dos sábados. Acho que hoje o tema deveria ter sido este a respeito dos sábados. Está bem? Será que é isso? Ótimo. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Continue conectado para que possa obter a sua resposta. Vamos lá aqui, meu reverendo. Vamos lá resolver este assunto aqui dos sábados. O reverendo trouxe à tona. Os telespectadores lembraram-se aqui do assunto sábado e agora nós vamos lá para esclarecer a respeito do sábado, porque há esta dúvida do sábado em que o Senhor descansou depois da criação. Estamos a falar do sábado do Gênesis e tem também este sábado de Mateus. Como é que explicamos isto? Não, pois é. Então, eu acho que até já tinha explicado, de certa maneira, entre linhas. É um pouco complexo, mas vou tentar aqui destrinchar. Como eu estava a explicar, para os judeus, o início do ano é com o equinócio do outono, que é o período em que temos 12 horas de dia, 12 horas de noite, temos ali a lua cheia, é a viragem da estação. Portanto, o mês de Nissan começa exatamente ali. Deus tinha dito que no 10º dia eles começavam a preparar ali o animal, depois tínhamos o 14º dia do sacrifício e por aí em diante. Pois então, com o calendário gregoriano, algumas coisas aqui se mudam, como eu havia explicado. Se nós formos à Bíblia, no livro de João, capítulo 19, nós vamos encontrar aqui no versículo 14, diz assim: era dia de preparação na semana de Páscoa, por volta de meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Vamos saltar para o versículo 31, diz: era o dia de preparação e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Estamos a falar aqui, sábado porque seria o sábado, né? O sábado o sábado dos judeus. A grande diferença aqui que nós temos deste sábado que a Bíblia está aqui a falar, este sábado dos judeus e o sábado gregoriano, é que ele não coincide, como eu disse. No caso concreto do irmão adventista que ligou, se nós lemos a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz e ensina o seguinte: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado por quebrá-la inteiramente. A lei, ela tem esta vicissitude, é que a lei, ela precisa de ser obedecida na totalidade. Você não pode pegar uma parte da lei, obedecer, e deixar a outra parte da lei sem obedecer. Se você quer, de facto, guardar o sábado, você tem que guardar os sacrifícios,
você tem que guardar uma série de rituais que a lei determina. E para tal, você teria que também guardar o mesmo sábado que os judeus guardam. E como eu já expliquei, não é o mesmo sábado, porque os calendários são diferentes. O sábado, por exemplo, que os adventistas, nossos irmãos adventistas guardam, é o sábado gregoriano, ok? Que não é nada mais, nada menos que um sábado transformado ou destransformado do nosso domingo. É a mesma coisa, aquilo que nós fazemos no domingo, que é descansar, ficar em casa, não trabalhar, etc. Eles fazem um dia antes, que é este sábado. No entanto, não obedecem às leis que estão por detrás deste guardar do sábado, como faziam, por exemplo, os judeus. Os judeus tinham uma série de rituais que tinham que obedecer naquele sábado. Um dos rituais, por exemplo, é que eles tinham que contar o número de passos que podiam dar. Eles não podiam sair andando aí de qualquer maneira, por exemplo. É verdade. Mas portanto, era um descanso no verdadeiro sentido da palavra. Por que eles tinham que guardar esse descanso? Aliás, um dos aspectos, por exemplo, ligados a este sábado e também ligados à Páscoa, é que da mesma maneira como o anjo do Senhor passou, e a Bíblia diz que Deus esteve em vigia durante aquele dia para que o anjo do Senhor não destruísse aquele povo, ok? O povo de Deus também deveria ficar em vigia naqueles meses de Nissan, em obediência a essa passagem das Sagradas Escrituras. Então, o que eu estou a tentar dizer aqui é, se vamos obedecer à lei, temos que obedecer a ela por inteiro. Não podemos tirar aquilo que nos convém e ficarmos com aquilo que... Tiramos aquilo que não nos convém e ficar com aquilo que convém. Mas, agora, com relação ao sábado, no verdadeiro sentido da palavra, uma explicação mais detalhada sobre o sábado e por aí em diante, nós podemos fazer isso no outro programa. Eu já ia mesmo pedir que a gente encerrasse aqui com os sábados, voltássemos ao nosso foco principal, que são os benefícios. Já tem aqui este assunto. A paz do Senhor Apóstolo Daniel Barruano, que está aqui conectado também, muita paz, a acompanhar só falta aqui. o companheiro para o dia de hoje, que não pôde cá fazer-se presente. Ele deixa uma mensagem. Pode continuar sobre o tema e falar sobre os benefícios da morte e ressurreição de Cristo. O sábado fica para um programa especial. Acho que é melhor aproveitarmos mesmo. Nós vamos mesmo para Hebreus capítulo 10, porque eu acho que esta é a escritura que, de certa maneira, acaba... para quem é cristão, para quem é crente, para quem segue Jesus, vir aqui à televisão e falar dos benefícios da morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo é tautologia. É vir falar de coisas que são primárias, são básicas. Toda gente que é crente tem que saber isso. Né? Isso ok? No entanto, há aqui um aspecto muito importante que Hebreus capítulo 10 ele fala e que pode despertar o povo de Deus aí, que diz o seguinte a partir do versículo 1. Diz o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não da sua realidade. Por isso, ele nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus.
Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo o sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado nos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. O que a Bíblia está a dizer aqui, Lixos? A Bíblia está a dizer aqui que os judeus, ano após ano, faziam estas festas. Anos após anos, faziam estes sacrifícios. No entanto, veio Jesus Cristo, que uma vez por todas, consumou, está consumado. A Bíblia está a dizer aqui já que tirou... não há necessidade de ano após ano estarmos aqui a crucificar Jesus. Ano após ano estamos a colocá-lo, porque é claro, eu acho que está mais do que claro. A Bíblia diz aqui no versículo 10, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Esta é a visão bíblica daquilo que é a Páscoa. Jesus Cristo morreu uma vez por todas. E ele morre na cruz e ele diz, está consumado. Não encontramos na Bíblia, escuta, aí em casa, não encontramos na Bíblia nenhuma referência de celebração da morte de Jesus. Nós encontramos sim referências com relação à Santa Ceia. Amém. Então, meu reverendo, isto significa que não há necessidade destas chorumelas sempre que chega esta época, das pessoas estarem a acreditar. É como se, porque há quem vê esta data, este período, como se estivesse a rever Jesus crucificado na cruz, depois começa a chorar, faz toda aquela cerimônia, passa o dia indisposto. Então, verdadeiramente, devemos olhar para esta data com tristeza por causa da morte de Jesus Cristo, ou podemos olhar para esta data com alegria por alguém ter dado a sua vida por nós? Não, ponto e vírgula, para já não é esta data. Não, quando falo desta, é que estamos a falar deste período aqui. Eu coloquei um ponto e vírgula. É uma convenção. Exato. Okay? É uma convenção. Nós, os cristãos, temos como mandamento, nós podemos encontrar isto já em 1 Coríntios capítulo 11, além desta, nós podemos ir lá. Temos mais ou menos quanto tempo? Temos 10 minutos. Temos minutos, então dá para a gente fazer aqui esta análise. 1 Coríntios, capítulo 11, sim. Versículo 23, diz assim: Ok. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Está lá? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ok? Então, quando é que nós anunciamos a morte do Senhor? Na celebração da Santa Ceia, até que Ele venha. Não necessariamente nesta semana. O padrão do cristão é que todas as semanas são santas. Todas as semanas são santas, todos os dias são santos, nós vivemos em santidade todos os dias de nossa vida até que Jesus volte. Ok? Então Cristo é a nossa Páscoa, como já havíamos dito isso no programa anterior. No entanto, eu queria também compartilhar aqui uma escritura muito importante, talvez para aqueles que podem se sentir contrariados com o que eu estou aqui a falar. Está em Romanos capítulo 14. A Bíblia ela diz e ensina aqui no versículo 5. Diz assim: há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere todos os dias, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graça a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, vivemos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer moramos, pertencemos ao Senhor. Qual é o ponto de vista de Deus em relação a estas coisas? O ponto de vista de Deus em relação a estas coisas é supérfluo. Deus deixa isso ao seu critério. Se depois de leres esta passagem, ou verificadas estas passagens da Sagrada Escritura, você disser: não, mas eu quero continuar a ter este dia, porque para mim é um dia especial, eu quero que seja um dia em que vou celebrar, e coisa, não vai ser isto que te vai impedir de entrar ou não no céu. Okay. Está a entender? Isto não será o ponto de medida, né? Não será régua de aferimento da sua santidade. Exato. Ou não santidade em relação à sua salvação. No entanto, eu gosto de dizer isso, tenho que dizer isto. As datas em que são celebradas de forma religiosa, de forma tradicional, elas carregam consigo uma atmosfera espiritual negativa. Okay. Porque tiram o crente do verdadeiro foco. Aqueles que têm dias específicos para celebrar ou adorar a Deus, algumas pessoas, por exemplo, dizem: não, por exemplo, na questão do sábado. Não, por que é que nós nos congregamos aos domingos? Porque é o dia em que convencionou-se que todos estão em casa. Então é o dia apropriado para estarmos juntos como congregação. Mas podia ser uma segunda-feira, podia ser uma terça, podia ser uma quarta. Não, tanto que na congregação, por exemplo, que eu lidero, nós temos cultos todos os dias. E sempre que eu tenho que pregar, se tenho que pregar numa terça-feira, ou se tenho que pregar numa sexta-feira, eu faço com o mesmo avivamento como faço no domingo, como faço no sábado, porque todos os dias é dia para ganhar almas, é dia para salvação, é dia para arrependimento, é dia para a santificação. É assim como Deus vê a coisa. Quando nós começamos a fazer essas distinções, nós introduzimos muitos padrões duplos. Nós começamos aqui a criar um certo sectarismo e começamos a adorar certos dias em detrimento de outros dias. E acabamos caindo na religiosidade. E este é que é o problema da religiosidade. O religioso é o indivíduo que busca
no sistema de adoração, se aproximar de Deus, quando na verdade Deus não é um sistema, Deus é vida. Amém. Nós somos cristãos porque isso é um lifestyle, é uma forma de viver e estar. Olha, o cristão, ele é cristão, quer ele esteja na igreja, quer por alguma razão ele esteja numa discoteca, ok? O religioso vai dizer, eu nunca vou pisar na discoteca, mas você não vai se surpreender no dia que cruzar comigo numa discoteca. Porque há momentos em que eu entro numa discoteca. Já aconteceu várias vezes. Eu já saí, por exemplo, para viajar com os meus colegas, estivemos na África do Sul, eles decidiram que tinham que ir para um casino, e eu fui com os meus colegas para um casino, e sentámos-nos no bar, e eles estavam ali a beber as bebidas dele e tudo mais, eu estava com os meus colegas. Isso não faz de mim menos cristão ou mais cristão. Eu continuo a ser cristão convicto, quer eu esteja numa discoteca, quer eu esteja num prostíbulo, quer eu esteja num bar, a minha convicção é sempre de santidade e de postura cristã, onde eu quero, e olha, Jesus Cristo teve este problema com os religiosos da época. Jesus Cristo sentava-se com beberões e as pessoas começaram a criticá-lo. Olha, este homem senta e bebe ali com beberões, ele anda com prostitutas e por em diante. Porque Jesus Cristo ele vem e ele desmistifica tudo isto. Jesus Cristo trabalhou ao sábado, ele curou ao sábado, e os religiosos diziam, não, ele não pode fazer isto no sábado, o que está acontecendo com este indivíduo? Ele dizia, eu sou o Senhor do sábado. O que ele estava a dizer? Ele estava a dizer que sábado é meu, segunda é minha, terça é minha, quarta é minha, todos os dias são meus, e eu faço aquilo que Deus me chamou e me mandou, enviou para fazer. E ele sempre deixou claro que ele faz a vontade do Pai que o enviou. Ele não estava preocupado com os demais que queriam ditar regras. Se Deus quer que tu faças uma cruzada numa terça-feira, tu fazes a cruzada na terça-feira. Se Deus quer que você cure numa quarta-feira, vai curar numa quarta. Amém. Se Deus tem alguém numa quinta-feira, tem um curandeiro, um feiticeiro numa quinta-feira que precisa de ser resgatado, Deus vai resgatar numa quinta-feira. Deus não faz essas distinções como nós fazemos. Isto é coisa humana, ok? Amém. E precisamos ter muito cuidado com isso, porque juntamente com isso começam a entrar celebrações pagãs, começam a entrar padrões que não são bíblicos, e nós nos guiamos simplesmente pela palavra de Deus e nada mais, nada menos que isso. Retirem os ovos, retirem aí os coelhos, retirem aí todas estas festividades, não são para nós, são sim para os judeus. Nós como cristãos somos santos todos os dias e Cristo é a nossa Páscoa, vivemos-lo a cada dia em nossa vida. Essa é que é a importância da morte, sepultura e ressurreição de Jesus, de acordo a Romanos 6. A Bíblia diz, olha, continuaremos pecando para que a graça aumente. Nós que já morremos para o pecado, como é que podemos continuar vivendo no pecado? Amém. Então, Amém. a Bíblia coloca-nos no padrão de vivência constante na santificação com Cristo Jesus. Por isso é que ele morreu uma só vez. Glórias sejam dadas a Deus. Nós tivemos aqui mais uma aula de sapiência com o nosso reverendo Jacy Maló, e o Vidas em Cristo fica mesmo por aqui. Nós prometemos voltar quando for segunda-feira, sensivelmente às 18h30. Nós estaremos no ar. A sua Escola de Teologia estará no ar na segunda-feira às 18h30. Eu vou encerrar aqui mesmo com a mensagem do apóstolo Daniel Barruani, que diz: a nossa santidade não é cronometrada, mas é uma vida permanente que recebemos pela morte e ressurreição de Cristo. Aqui está a verdadeira Páscoa. Beijo no seu coração, amo todos vocês. Até lá. Deus abençoe.